Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. Dilma, as pessoas do Brasil sabem que eu não sou nem caluniador, nem evasivo. Escapo das respostas. Sabem que eu não sou assim por um motivo. A minha vida pública é bastante conhecida nas últimas décadas. Todo mundo conhece pelo que eu fiz, pelas eleições que eu disputei, pelas posições, ideias que eu sempre levantei. No seu caso, realmente não dá para dizer. Não se sabe se você é ou não caluniadora e é ou não evasiva. Eu acho que no caso do evasivo já está praticamente demonstrado. Você sistematicamente, Dilma, não responde às perguntas, por isso que não vai a debates, não vai aqui, não vai ali. Eu fiz uma pergunta muito clara. O governo brasileiro declarou relações de carinho e amizade com o ditador do Irã. Carinho e amizade. Não precisa tratar com o fígado, mas também não precisa tratar com abraços e beijos. E eu perguntei por que vocês têm essa posição. E você... Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, a senhora tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Eu acho que as pessoas não podem ser pretensiosas e achar que elas são donas da verdade. Eu não sou dona da verdade, espero que as pessoas que me cercam também não sejam. Acredito que ninguém trata o Irã com carinho e afetividade. Trata-se de uma relação entre países, entre estadistas e entre dirigentes. Agora, eu queria deixar claro que eu lamento profundamente a tentativa sistemática do candidato adversário de me desqualificar. Eu também tenho uma trajetória. Essa história de subestimar as pessoas, é bom que ele lembre que quem fez isso sistematicamente foi, por exemplo, não estou me comparando, eu sou menor, mas os Estados Unidos com o Vietnã, e deu no que deu, levou uma derrota exemplar. Não subestime ninguém, candidato. O senhor não é dono da verdade, o senhor não é melhor que ninguém. Obrigado, candidata Dilma. Vamos ver agora quem será o próximo. Peço à plateia que se contenha, por gentileza. O próximo a perguntar é a candidata Dilma Rousseff. Candidata, a senhora tem 30 segundos, pode escolher para quem perguntar. Bom, eu queria perguntar para o Plínio. Plínio, o Brasil teve um processo muito difícil que foi importar plataformas, sondas e navios de Singapura e da Coreia. Nós aumentamos e exigimos uma política de conteúdo nacional, no que se refere a compras da Petrobras. Como você vê essa questão? Candidato, você tem 1 minuto e meio para responder. Compra de navios pela Petrobras. Pegadinha. Pegadinha. Não sei. Não estou a par. Não coloquei. Não vi. Não tenho obrigação de conhecer tudo. Ora, veja. Dilma, vamos lá. Primeiro, vocês viram que dá o direito de resposta? Nós perdemos um tempão aqui discutindo para cá e para lá e, na verdade, não discutimos grandes problemas. Dilma, você não respondeu aos vetos do Lula sobre os 7%. Não respondeu. Segundo, você não respondeu também sobre a Bolsa Banqueiro. Agora está contente, porque você pegou o Plínio no pulo. Pelo amor de Deus, Dilma. Vamos levar a sério esse debate aqui. O pessoal diz depois que eu vim aqui brincar, que eu sou franco atirador, essa turma da Folha adora dizer isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, mas não é para dar risada, entendeu? Eu estou falando coisas seríssimas aqui. Agora, o meu jeitão é alegre, ou para ser presidente precisa ser trombudo. Eu não sou trombudo, não nasci trombudo. Então eu quero dizer para você, Dilma, não sei. Não tenho ideia disso. Vou perguntar para a minha assessoria, porque ministro é assim. Presidente também, viu, Dilma? Chama o ministro, como é que é a história da Petrobras? Aí ele explica. De modo que eu não tenho obrigação de saber isso para ser presidente do Brasil. Não tenho. Obrigado, candidato Plínio. Eu peço à plateia que se contenha, por favor. E agora a candidata Dilma Rousseff tem 1 minuto de réplica. Ô Plínio, eu estava achando que eu estava levantando a sua bola, sabe por quê? Por conta do seguinte, essa questão da Petrobras é uma questão que eu imaginava que você era extremamente favorável. A Petrobras importava plataforma, navios e sondas da Coreia e de Singapura. Isso significava a gente exportar, para a gente ter uma ideia, uma plataforma custa uns 2 bilhões de dólares,
exportar emprego lá para fora. Então, fizemos uma política de conteúdo nacional, que era uma política industrial, para garantir que, ao invés das famílias coreanas e de Singapura agradecessem o governo brasileiro, como faziam na época do Fernando Henrique, nós gerássemos aqui emprego, renda e tecnologia. Na medida que eu tenho conhecimento que você é um defensor de uma política de produção aqui no Brasil, gerando emprego e renda, foi por isso que eu perguntei. Lamento que você não soubesse. Obrigado, candidata Dilma. Agora o candidato Plínio tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Plínio, por favor. Pois olha, Dilma, de fato eu não sabia, porque a gente não pode mesmo saber tudo. Numa eleição é impossível. Nós estamos dando linhas gerais, nós estamos tentando colocar aqui princípios. O que eu tenho procurado mostrar é o seguinte: meus três adversários, todos defendem o real, todos defendem a estabilidade, todos defendem a política econômica do governo. Eu vim aqui, a mandado do meu partido, do PSOL, para dizer o seguinte: nós não temos nada que ver com essa política, nós somos contra toda ela. E nós estamos dando soluções de linha geral, não de plataforma da Petrobras, que custou 2 bi, 5 bi. Isso aí tem dinheiro para fazer. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é preciso dar 10% para melhorar a educação. Eu quero saber quem está de acordo, quem não está. Obrigado, candidato Plínio. Agora a candidata Marina faz a sua pergunta. Candidata, a senhora não pode perguntar para a candidata Dilma, porque ela já respondeu a 2 questões nesta rodada. Para o candidato Serra, o candidato Plínio. Eu pergunto ao candidato Serra. Em 2010, nós tivemos cerca de 10 milhões de pessoas afetadas por desastres ambientais. E a pergunta que faço é: como o senhor pretende enfrentar essa questão? Até porque, para mim, é importante fazer essa pergunta, porque eu tenho insistido em propostas, em debater seriamente o Brasil, e não ficarmos aqui nas pegadinhas, nas cascas de banana, porque não é isso. Obrigado, candidata Marina. Minha proposta sobre isso, Marina, é muito concreta. É criar uma defesa civil nacional, do governo federal, permanente. Talvez tenha sido o primeiro a levantar isso na campanha, depois outros candidatos pegaram essa ideia, o que eu acho bom. É uma força nacional permanente, estável, que possa articular, inclusive, os diferentes ministérios do governo federal. Porque a experiência que se tem, quando você vê o que aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina, né, é que a ajuda federal chega tarde, é demorada e não é efetiva. Tem que ter uma coordenação, não pode se depender de trazer gente, bombeiros, etc., dos diferentes estados. Agora, quando houve um problema em Alagoas, o governador Goldman, em São Paulo, se dispôs a enviar bombeiros para Alagoas. E não tinha avião da FAB. Porque a aeronáutica não tem boa vontade? Não, não é por isso. É porque não há um trabalho federal organizado, uma verdadeira anarquia no governo federal no que se refere a essa questão da assistência. Mais ainda, não é só bombeiros especializados, gente especializada em salvação de vidas, mas também técnicos para detectar problemas com áreas de risco, onde tem que ter remoção imediata, onde não tem, e fazer um trabalho permanente no Brasil, no sentido de mapear todo o território urbano em relação às áreas de risco. Na tréplica, volto a me estender sobre esse tema. Obrigado, candidato Serra. Candidata Marina tem 1 minuto de réplica. Lamentavelmente, nem os governos estaduais, nem municipais, nem o governo federal se prepararam como deviam para os desastres ambientais. Ainda que foram alertados desde 92 de que isso iria acontecer. Milhões de brasileiros são desalojados, prejuízos econômicos, sociais, pessoas perdem a vida e todo ano isso é tratado como se fosse problema da natureza. Não é, é problema de má gestão. E nós temos propostas. A criação do Sistema Nacional de Defesa Civil, a criação do sistema de alerta, que é perfeitamente possível, a articulação e implementação do Fundo de Defesa Civil, um trabalho integrado entre União, Estados e municípios e a regulamentação
da Lei de Mudanças Climáticas, que foi aprovada e até hoje não foi regulamentada pelo governo, para que a gente possa ter política séria de prevenção. Obrigado, candidata Marina. Candidato Serra, só tem agora 1 minuto de tréplica, por favor. Então, você veja, no caso de São Paulo, nós fizemos a Lei de Mudanças Climáticas, que é considerada a melhor de todo o Hemisfério Sul, que teve inclusive o apoio do seu partido, Marina, aqui em São Paulo, e a colaboração, mais do que apoio. Agora, eu creio, de fato, que nem estados, nem municípios, nem governo federal estão preparados. Mas o problema fundamental é na esfera federal. Por quê? Porque quando vem uma calamidade, ela é sempre maior do que as possibilidades locais e estaduais, porque ela é sempre excepcional. Então precisa ter uma tropa federal organizada para imediatamente prestar assistência, como acontece inclusive com os incêndios. O governo federal está deixando o Brasil, ou deixou, ser queimado à vontade, porque os estados não têm força para isso e a ajuda federal, no caso, é mínima e atrasada sempre. Portanto, nós temos que ter essa força muito bem organizada, permanente, que mapeie também o Brasil, mapeie todo, para que possa haver uma maior... Obrigado, candidato Serra. Chegamos ao final do terceiro bloco. Daqui a pouco tem mais debate Rede TV Folha de São Paulo.